Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 12 ao 18. O momento em que o apóstolo João relata uma visão impactante do Cristo ressuscitado. Ele diz assim, Apocalipse 1, de 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Se você puder, repita isso comigo. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa visão gloriosa, João tem contato não apenas com o Cristo homem, com o qual ele andou, caminhou, nos dias do seu ministério terreno. Agora ele vê aquele que, se por um período de tempo se esvaziou, subsistindo da forma de Deus, se despe, para viver como homem no nosso meio. Agora, depois da ressurreição, Cristo vive a realidade da declaração de Paulo em Colossenses 2,8. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E quando João o presencia, a sua glória é tamanha que ele diz, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mas em toda a tentativa de escrever a glória, a grandeza, a formosura, a majestade de Jesus Cristo, João faz questão de dizer que ao ouvi-lo falar, a sua voz era como o som de muitas águas. E essa declaração, ou esse adjetivo da voz de Deus, não foi usado apenas por João. Na verdade, é uma expressão usada ao longo das Escrituras. Em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 24, quando o profeta fala de uma visão que ele tem dos querubins, ele diz assim, quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Para falar do barulho das asas, ele não só fala do som de muitas águas, mas ele relaciona isso com a voz do Onipotente. Em Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, nós lemos, eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jeremias 51:16, nós também lemos, quando ele faz soar a sua voz, está falando de Deus, logo há tumulto de águas nos céus. A palavra traduzida tumulto, ela significa ruído, barulho, rugido, Ou seja, o tempo todo a ênfase é colocada não apenas em quanta água. Eu sei que a expressão são muitas águas, mas não é a quantidade de água que está sendo enfatizada, e sim o barulho, o som de muitas águas. Por exemplo, alguém pode estar no meio do oceano, num barco rodeado de muita água, e está tudo calmo, quieto e tranquilo. Mas quando se fala do ruído de muitas águas, aí você tem que pensar, nas ondas do mar, e quanto maior a onda, maior é o barulho. Você pode pensar em cachoeiras, elas fazem barulho. E quando a Bíblia está usando essa analogia, a ideia é justamente falar do barulho. E qual é o ponto de destacar o barulho? Só para dizer que Deus tem pulmão forte, que a voz dele é barulhenta? Não. A analogia deve nos remeter a um outro entendimento, que é a palavra de Deus falando mais alto na nossa vida, fazendo mais barulho, traduzindo, tendo mais influência do que qualquer outro tipo de ruído ao qual eu e você possamos ser expostos. Algo que eu tenho aprendido há muito tempo, como eu disse, esse ano vai completar
30 anos que eu tenho pregado essa mensagem, que para mim tem sido uma ênfase desde o início do ministério pastoral, levar as pessoas a entender o que é andar na palavra de Deus, o que é corresponder com ela, qual o poder que ela tem de influência, de impacto na nossa vida, mas qual a nossa responsabilidade de interação, né? Qual é a nossa participação nesse processo. Nós precisamos entender essas verdades. Eu já tive o privilégio de estar em lugares muito barulhentos, barulho de águas, né? A nossa gloriosa Foz do Iguaçu aqui no Paraná, assim como Niagara Falls, lá na divisa dos Estados Unidos e Canadá, que são as maiores quedas d'água do mundo. Quando você está, principalmente no momento, depois de muita chuva, numa época de cheia, aquilo é muito barulhento. Você vai se aproximando e consegue ouvir o barulho das águas de longe. E muitas vezes, né, você percebe conversando com as pessoas, quando você está visitando esses lugares, que você precisa falar mais alto, porque tem, de fato, barulho lá. Então, essa ideia do barulho é algo que eu e você precisamos compreender. Porque há um lugar de influência que a palavra de Deus precisa exercer na minha e na sua vida, fazendo mais barulho do que outras vozes. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 19, verso 20. Na verdade, em Atos 19, nós temos um verdadeiro avivamento acontecendo na cidade de Éfeso. E dentro desse contexto, a Bíblia faz a seguinte afirmação: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Além do verbo crescer e prevalecer, nós ainda temos um adjetivo, né, poderosamente aqui. Então, essas ações, crescer e prevalecer, eu e você precisamos entender o que é que isso significa. A palavra de Deus, ela não vai aumentar.